Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver me escutando, o momento que você estiver fazendo comunhão comigo, o momento que nós estivermos vivendo essa comunhão no amor é tempo de graça, é tempo de encontro com Deus, é tempo de oração, é tempo de reflexão. Minha maior gratidão por todas as congratulações, todos os desejos de felicidade, toda a oração que eu recebi, que todos os meus irmãos sacerdotes recebemos no dia de ontem, não é? Pelo dia do Padre. Minha alegria pelas presenças de vocês, pelos inscritos em nosso canal. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história. Deus abençoe os horizontes, os seus afetos, para onde o seu coração aponta, como diz a minha amiga, para onde o seu coração olha, que Deus abençoe. Que Deus abençoe as pessoas que você precisa, deseja abençoar. Que Deus abençoe aquelas pessoas que mais precisam de uma bênção especial de Deus, porque estão adoecidas, entristecidas, desanimadas, desencantadas com a vida. Que Deus abençoe os que passam grandes dificuldades, que Deus abençoe os que estão inseridos numa realidade de dor, de violência, de guerra, de sofrimento. Que a bênção de Deus se alastre e tome conta dos corações de todas as pessoas, do coração de cada um, de cada uma, que passa pelo nosso coração nesse momento, que passa pelo meu coração, que passa pelo seu coração, meu irmão, pelo seu coração, minha irmã. Que Deus abençoe. Uma benção grande que vem do coração, um desejo grande que vem do coração de que Deus abençoe todas as pessoas, você e todos os seus. E que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus nesse momento. Espírito de luz, Espírito de vida, Espírito de discernimento, Espírito de harmonia, de felicidade, de força, de vigor, de entusiasmo. Que o Espírito Santo traga Deus para dentro de nós, nos encha, portanto, de entusiasmo e nos coloque num mundo como promotores desta presença, como sinais desta presença. Vinde, Espírito Santo, fortalecer esse nosso momento, dar sentido profundo a este nosso momento. Vinde, Espírito Santo, fazer com que este momento seja tão carregado, denso de espiritualidade, seja tão carregado, denso da presença de Deus, que isso possa repercutir em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas palavras, em nossas ações. Vinde, Espírito Santo, porque precisamos do teu amor e da tua bondade. Necessitamos da tua presença. Vinde, Espírito Santo, abrir sobre nós essa tenda de amor, que seja uma tenda ampla, alargada, que alcance todas as pessoas e todos possam se sentir incluídos, amados, aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, dai-nos de ti. É o que nós pedimos hoje. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 14º, os versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra,
era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir embora ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, já falei outras vezes aqui, a imagem da barca é sempre a imagem da igreja, da comunidade de fé. O mar, em todo o texto bíblico, o mar é sempre a imagem da história. Às vezes, a igreja navega sobre um mar sereno, tranquilo, indo para outra margem, em alto mar. Às vezes os ventos se tornam contrários e a barca da igreja balança muito, como a barca da nossa vida. Mas Jesus nos diz hoje, como disse naquele dia aos discípulos: "Não tenhais medo. Coragem, sou eu." É sempre Jesus dizendo, em todos os momentos em que as ondas se agitam, que os ventos sopram contrário: "Não tenhais medo. Coragem, sou eu." Ele insiste nessa palavra porque Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história, Ele é Deus. E nele nós confiamos. Por isso Ele anda sobre as águas, Ele anda sobre o tempo, Ele anda sobre a história, Ele é soberano sobre a história. Por isso que, por mais que a história esteja agitada, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, o Cristo de Deus. No último retiro do clero, Dom Esmeraldo, que pregou para nós, trouxe uma imagem muito bonita a partir desta experiência de Pedro. Pedro quis andar sobre as águas e Jesus chamou ele e ele foi, mas começou a afundar. E Dom Esmeraldo dizia: ele afundou porque foi sozinho. Sozinho, fora da comunidade, fora da igreja, fora dos irmãos, a gente afunda. E Jesus o que faz? Pega na mão dele quando ele pede socorro e devolve a barca. Coloca de novo na barca, porque Jesus quer que a gente esteja assim. Quer que a gente esteja na comunidade, quer que nós estejamos na comunidade. É isso que Jesus deseja por excelência para nós. É na barca da igreja, é na barca de Pedro, que nós conseguiremos vencer as tempestades, nunca sozinho. É na paróquia, é no movimento, é na igreja. Vamos pedir a Deus hoje que nos dê essa capacidade, essa segurança que nasce do escutar Jesus dizendo: coragem, não tenha medo, e que Deus nos dê
a simplicidade de nunca pensar que podemos nos salvar sozinhos. Não, só na barca, só na igreja, só na comunidade, só com os irmãos. Que assim seja, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.